Olá, queridos espectadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada fascinante aqui no nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema incrivelmente intrigante e repleto de mistérios: o mundo dos anjos na Bíblia. Fiquem ligados, porque essa jornada promete revelações fascinantes. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com amigos e familiares. Agora, sem mais delongas, vamos desvendar os mistérios dos anjos na Bíblia juntos. Já se questionou sobre os anjos mencionados nas Escrituras? Esses seres espirituais despertam curiosidade e fascínio em muitas pessoas. No decorrer deste vídeo, vamos explorar mais profundamente o papel de dois anjos proeminentes, Gabriel e Miguel. Além disso, vamos analisar o intrigante personagem de Lúcifer, que se tornou Satanás. Esteja preparado para descobrir mais sobre esses seres celestiais e sua importância nas narrativas bíblicas. Quem são os anjos? A primeira pergunta que surge é essa. Ao recorrer às Escrituras, especialmente ao Antigo Testamento, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Eles intercedem nas vidas dos patriarcas Abraão e Jacó, como evidenciado no livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. O capítulo 14, versículo 19, relata o anjo de Deus agindo adiante do exército de Israel, retirando-se e indo atrás deles, enquanto a coluna de nuvem se movia, indicando a presença angelical. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes no livro da lei. Os escritos de Moisés apresentam os anjos de Deus como a hóstia dos céus, seres reais com personalidades espirituais e impacto físico. E assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angelical também está. Os anjos nos cercam, e seu impacto dinâmico é inegável. Mesmo que não possamos vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Embora não possamos tocá-los, os anjos têm o poder de tocar as pessoas. Um exemplo é a narrativa em que um anjo específico foi enviado adiante de Moisés ao Egito, destruindo uma nação. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus, diferenciando-os dos demônios. O Salmo 103, versículo 20 destaca: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. O texto também menciona uma guerra no céu liderada pelo arcanjo Miguel contra Satanás e seus anjos, adicionando um elemento de conflito celestial. Deus mobilizou seus anjos para confrontar o exército derrotado de Satanás, resultando na vitória divina. Satanás não conseguiu prevalecer na batalha, sendo expulso do céu junto com seus anjos, como descrito em Apocalipse 12, versículos 7 e 9. A narrativa enfatiza a eficácia incontestável dos anjos em enfrentar qualquer adversidade, destacando que sempre triunfam sobre a oposição. Ao longo da história, os anjos demonstraram uma consistente capacidade de superar desafios, tornando-se guardiões benevolentes para aqueles que contam com sua força. Além de sua notável força física, os anjos também são elogiados por sua inteligência. A sabedoria de figuras como a viúva de Tecoa e o rei Davi é comparada à perspicácia angelical. Na abordagem sobre os nomes e posições dos anjos, é ressaltado que esses seres celestiais ocupam diferentes funções. Durante a captura iminente no jardim, Jesus mencionou a possibilidade de pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos para protegê-lo, utilizando o termo legião associado à designação militar romana, representando cerca de 6.000 soldados em sentido geral. Esses relatos evidenciam a versatilidade e prontidão dos anjos em servir a Deus em diversas capacidades, seja na luta espiritual, na proteção divina ou na execução de tarefas específicas. O maior contingente de anjos na Bíblia é frequentemente referido como anjos comuns. Apesar de soar contraditório chamar esses seres extraordinários de comuns, essa designação é apropriada quando comparada às diversas classes ou ordens únicas de anjos mencionadas nas Escrituras. Os anjos comuns são os mais frequentemente mencionados na Bíblia, representando uma categoria não identificada desses seres celestiais. Essa designação parece mais ordinária em contraste com as várias ordens distintas de anjos mencionadas nas Escrituras. A primeira ordem angelical que aparece é a dos querubins.
destacados nas Escrituras logo após a queda de Adão e Eva da graça. Gênesis 3 relata os eventos no Jardim do Éden, onde Adão e Eva, após violarem o mandamento de Deus, foram expulsos do paraíso terrestre. Nesse contexto, poderosos querubins foram colocados a leste do jardim, junto com uma espada flamejante, para proteger o caminho para a árvore da vida. Essa medida foi tomada para evitar que Adão e Eva, já caídos, provassem da árvore da vida e ficassem eternamente confirmados em sua natureza decaída. A subsequente aparição dos querubins na Bíblia está relacionada à proteção do que foi perdido no Éden. Curiosamente, eles são mencionados em conexão com a guarda do caminho para a árvore da vida, evidenciando a importância desses seres na preservação dos desígnios divinos. Moisés recebeu instruções detalhadas sobre a construção de vários objetos que seriam usados no tabernáculo, conforme descrito em Êxodo 25. O primeiro objeto mencionado foi a Arca da Aliança, um local onde Deus prometia encontrar-se e comunicar-se com Moisés. Deus instruiu Moisés a cobrir o propiciatório da arca com imagens dos querubins feitos de ouro, conforme descrito em Êxodo 25, 18 e 20. Os querubins estavam posicionados nas extremidades do propiciatório, com suas asas estendidas por cima, cobrindo-o. Esta representação específica dos querubins era parte integrante da arca, um objeto sagrado usado na comunicação divina. O termo serafim em hebraico significa ardente e é associado a um grupo diferente de anjos. O capítulo 6 de Isaías descreve os serafins, que são seres angelicais gloriosos com 6 asas. Isaías testemunhou a adoração dos serafins no trono de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ao perceber sua impureza, foi purificado por um serafim com uma brasa viva, simbolizando a remoção de seus pecados. Outro grupo particular de anjos são os 4 seres viventes, também mencionados em Apocalipse. Assim como os serafins, possuem 6 asas e estão cheios de olhos ao redor. Sua constante proclamação é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O texto também destaca o arcanjo Miguel, um cargo angelical ocupado por apenas um anjo. Miguel é conhecido como o príncipe principal dos santos anjos, e seu nome significa quem é como Deus. Esse arcanjo desempenha um papel proeminente nas Escrituras e é associado a situações de proteção divina e combate espiritual. Ao longo do texto, é evidenciado como a diversidade desses grupos angelicais desempenha papéis específicos na relação entre Deus e os seres humanos, desde a construção do tabernáculo até momentos de adoração e intervenção divina. É verdadeiramente extraordinário que o nome do arcanjo Miguel nos conduza a direcionar nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos fornece um vislumbre de Miguel em ação enquanto orava. Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro, que enfrentou resistência até que Daniel testemunhasse. Nesse momento crucial, Miguel, descrito como um dos primeiros príncipes, interveio para ajudar, vencendo a oposição espiritual. O papel de Miguel como guerreiro em batalhas espirituais é evidente em diversos relatos. Em Daniel 10:13, ele teve que lutar contra o príncipe do reino da Pérsia para assegurar a livre passagem da palavra de Deus. Em outras passagens, ele é reconhecido como o príncipe de Israel, destacando seu comprometimento especial com essa nação. Ao explorarmos tanto a história antiga quanto a moderna, percebemos que tanto Gabriel quanto Miguel são mencionados nas Escrituras com funções específicas. Miguel é chamado de arcanjo, e seu papel de defensor de Israel é destacado em Judas 1:9. Onde ele disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés, prevalecendo com a ajuda do Senhor. Ele é considerado o principal herói de Deus, protegendo o povo escolhido. Por outro lado, Gabriel, cujo nome significa poderoso de Deus, desempenha o papel de mensageiro divino. Em Daniel, ele aparece para fornecer revelações sobre eventos futuros ao reino de Deus, explicando visões a Daniel. No Novo Testamento, Gabriel é enviado por Deus para comunicar notícias cruciais. Ele anuncia o nascimento de João Batista a Zacarias e, posteriormente, visita Maria em Nazaré para anunciar o nascimento de Jesus. Assim,
Ambos os anjos desempenham papéis distintos e essenciais na comunicação divina e na proteção espiritual. Gabriel desempenha um papel fundamental ao comunicar as mensagens divinas sobre o reino e o Messias vindouro. Em relação a Lúcifer, descobrimos em Isaías 14:12 que esse é o nome original do anjo que se rebelou e tornou-se Satanás. Lúcifer, originalmente associado à sua posição de destaque no céu, caiu devido ao seu orgulho e desejo de se exaltar acima de Deus. Atualmente, ele é conhecido por vários nomes, como o príncipe deste mundo, o diabo, Satanás, o acusador e o enganador. Além disso, nas Escrituras, são mencionados outros grupos de anjos, como os santos, os vigias e os santos anjos. Esses termos referem-se a categorias menores de anjos com funções específicas. É crucial lembrar que nossa compreensão dos anjos, com base nas Escrituras, é limitada, e há um grande mistério em torno desses seres espirituais. Acredita-se em sua existência, como mensageiros e servos de Deus cumprindo seus propósitos e desempenhando várias funções. Embora a natureza exata dos anjos permaneça misteriosa, a fé na existência deles é sustentada pela compreensão de sua importância como agentes divinos na execução da vontade de Deus. Esses seres espirituais desempenham papéis significativos na comunicação divina, na proteção espiritual e na realização dos propósitos divinos. E assim concluímos nossa incrível jornada pelo fascinante mundo dos anjos na Bíblia. Quero agradecer a cada um de vocês por se juntarem a nós nesta exploração espiritual. Espero sinceramente que tenham desfrutado e aprendido tanto quanto eu. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite agora para se inscrever. Clique no ícone de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo especial que estamos preparando para vocês. Até o próximo vídeo. Continuem explorando, aprendendo e, acima de tudo, compartilhando o conhecimento. Tenham um dia abençoado e nos vemos em breve.